tema da noite é força mediúnica. E muitos de vocês, que a casa já tem 11, 10 anos, está indo para o 11º, somos bebês, né? Que a média aí das casas espíritas é 50, 60 anos. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente todo ano a gente traz algum enfoque da questão da mediunidade, né? A gente veio caminhando para cá agora e pensando nisso. E ano passado a gente falou, né? O tema do ano passado foi Somos Todos Médiuns, e a gente vai rever aqui rapidamente um trechinho do que foi falado ano passado, e por que a gente traz todo ano algum enfoque dessa questão mediúnica? Porque, na realidade, tudo começou, né? Ontem foi comemorando o desencarne do nosso querido Allan Kardec, do Hippolyte Léon Denis Ayvai. Tudo começou com fenômenos mediúnicos. Eram as mesas girantes, que era assim, o Sul, né? O Sul é a moda, né? Em Paris, no mundo, que se circunscrevia a Europa e um pedacinho dos Estados Unidos. O resto era o Oeste, né? Então, ali, entre esses países, né, mais ricos e tal da época, foram fenômenos mediúnicos. E nós somos uma casa espírita, né? Nós seguimos a doutrina espírita codificada, ou seja, organizada por Allan Kardec. Então, nós não poderíamos trazer esse tema. E muitos de nós que buscamos a doutrina espírita, muitas vezes em função, sim, da nossa negada mediunidade. Por que eu falei negada, né? Porque muita gente fala, não, eu vejo, eu ouço, vem à minha mente, eu ouço falando, eu não sei o quê, mas eu não tenho mediunidade, não. Para Conceição, não, imagina eu, né? Então, muitos de nós acabam nos trazendo aqui, na realidade, né? Sim, as questões mediúnicas. Então, é um tema que todo ano tem que estar em pauta, né? Nas casas espíritas. Então, hoje a gente veio trazer um enfoque diferente. Hoje nós resolvemos ir um pouco além, porque ano passado, quando a gente trouxe o outro tema, foi em novembro, né? Foi Somos Todos Médiuns. A gente viu que faltava uma parte que a gente gostaria de trazer, e, na realidade, nesse tempo todo da casa, que não é muito frente às outras casas, né, que estão bem mais tempo, abertas ao público, foi a primeira vez aqui nesse tempo, nesses 10, indo para os 11 anos, que a gente está trazendo, que é conversar, analisar a questão da força mediúnica. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu prefiro aquele outro médium ali da outra casa, porque lá ele é forte. Né? Ou fala, não, aquela casa ali, pode ser espírito ou espiritualista. Né? Não, ali o negócio é bota para quebrar. Né? Eu já ouvi pessoas que falaram para mim, na casa, quando a gente tinha lá somente a reunião presencial no outro endereço, aqui na Princesa Isabel, a pessoa falou, eu prefiro tal lugar, porque lá é que a reunião mediúnica bota para quebrar. E aí a gente perguntou para ela, o que é botar para quebrar? É pegar a cadeira e jogar? É se jogar no chão? A pessoa eu falei, sabe, não tinha muito o que falar, mas porque eu ia acabar sendo indelicada com a pessoa, né? Porque ela está totalmente equivocada. Absolutamente equivocada. Quando qualquer instituição espírita ou espiritualista pega uma reunião mediúnica e o médium se joga no chão, só podemos dizer uma coisa: os médiuns desta casa são mal educados. Falta educação mediúnica a esses médiuns. Só isso. Isso é básico, gente. Porque o desperdício de energia já é indicativo de ignorância. Você não precisa de fazer caras e bocas, trejeitos. Né? Não tem necessidade disso se você é um médium educado, se você entender. Então, hoje a gente vem falar também dessa questão. Força mediúnica. Né? Existe mediunidade forte? Existe médium mais forte do que o outro? Se existe,
o que faz com que ele seja forte? Não fisicamente, tá? A Lúcia fez assim para mim, né? Não fisicamente, mas mediunicamente falando, né? Próximo, por favor. Gente, lindo, né? A representação. Volta, por favor, Sérgio. A representação, né? A gente achou lindo esse fundo, né? Que é da Federação Espírita Brasileira, em parceria com a AME, que é a Associação Médica Espírita do Distrito Federal, e a AME Nacional, que a gente sabe que foi fundada pela nossa querida doutora Marlene Nobre, que desencarnou relativamente recentemente, né? Então, vamos pegar, como a gente sempre gosta de fazer com a casa da prece, o que é força, o que é mediúnica. Nesse sentido aqui que nós estamos usando, força é no sentido de poder mediúnico. Existe médium mais poderoso do que o outro? Existe mediunidade mais poderosa do que outra? Então, é nesse sentido. E não naquele sentido, né, que a gente tem lá com o titio Milton, né, na física, tá bom? Então, no sentido de poder, né? E mediunidade? O que é a mediunidade? Então, vamos dar uma revisada. Boa pergunta. Mediunidade é mágica? Olha que fofo, gente, da Disney, né? O Merlin com a Madame Mim, muito fofa também. É mágica, porque o Merlin é visto como mágico, né? E a Madame Mim como bruxa. É coisa dos escolhidos, dos ungidos, das pessoas especiais. Né? De repente, estava caminhando na rua, caiu um meteorito, né? Veio uma radiação solar um pouco maior, quem sabe que oscila, né? É fantástico, é maravilhoso, né? Assim, maravilhoso no sentido sobrenatural, né? Então, é uma pergunta que a gente faz dos iniciados, tem que ser iniciado, né? Então, gente, o Herculano Pires, para quem não conhece, um grande escritor, um grande filósofo, ele fez filosofia na USP, um grande professor do estado de São Paulo, né? Desencarnado, acredito que no final da década de 60, 70, e espírita, né? Para nossa alegria, porque o Herculano Pires produziu muito texto, muito livro, muita coisa, muito boa, né? A filha dele, Heloísa Pires, ainda está no movimento espírita lá em São Paulo, na capital, né? Então, ele nos diz, mediunidade é a faculdade humana. Então, não é veio de outro planeta, é mágico, é fantástico. Natural. Então, não tem mágica, não tem truque, não tem o fantástico, o maravilhoso. Ela é natural, pela qual se estabelece relação entre nós, homens aqui quer dizer espírito encarnado na Terra, na matéria, e os espíritos. Então, essa relação entre mundo material e mundo espiritual é uma coisa natural, não tem nada de fantástico. Tá legal? Então, ele continua. Não é um poder oculto que se pode desenvolver através de práticas, de rituais, ou pelo poder misterioso de um iniciado, um guru. Não, gente, não. Né? A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Sim, estabelece a comunicação entre os dois planos. A gente pode ouvi-los e ele nos ouvir. Eles, o mundo espiritual, né? Desenvolve naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade. Sensibilidade para quê? Para captar mentalmente sensações, né? Coisas e fatos do mundo espiritual. É aquele arrepio, é ter a sensação, mas nega de que ouviu, que não era seu, que aquela ideia não era sua, né? E sensorial fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Isso também a gente já sabe, né?
que o mundo espiritual nos afeta. Por quê? Porque nós estamos rodeados, imersos no mundo espiritual. A gente já falou isso aqui em algum momento, né? Quantos espíritos estão desencarnando agora? Quantos imediatamente já deixaram a Terra e foram para um posto de socorro espiritual ou para uma colônia? Ínfimo. Deve ser 0,001. A grande massa que desencarna ainda está tão apegada, né? E os seus sentimentos ainda são tão negativos que preferem ficar por aqui, né? Questão da sintonia. Então, próximo, por favor, César. Aí continua o Herculano Pires. Então, ele continua, para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista, o olho do corpo, sentidos e instrumentos especiais. Então, para a gente poder analisar, entender, estudar, ver como funciona toda essa natureza que nos cerca, que é o que ele está falando aqui, é o mundo visível ao olho do encarnado. Então, é o mundo material, né? Deus deu ao homem a vista corpórea, sentidos e instrumentos especiais. Aí ele dá aqui, por exemplo, telescópio, o homem pode ver o macrocosmo, né? O grande universo que nos cerca. O microscópio, ele pode ver o microcosmo, né? O mundo da faixa de micron, bem pequenininho. Então, que beleza! Deus nos deu inteligência, vista, para que a gente possa estabelecer uma relação com o universo que nos cerca. Mesmo que a gente não consiga interagir, mas a gente consegue ir lá, estudar, analisar, né? Prever as mudanças climáticas, vai chover, não vai fazer calor ou não vai, né? Ótimo, tá? E com relação ao mundo espiritual, ao mundo invisível, não invisível, gente, no sentido de ter que usar microscópio, mas invisível mesmo, ou seja, o mundo espiritual, que não é material, né? Deus deu o quê? A mediunidade. Então, a mediunidade é como se fosse o nosso equipamento. Não é o telescópio, o Hubble, já tem até mais. O Hubble já está aposentando, tadinho do Hubble. Já tem outros com tecnologias muito mais avançadas hoje, né? Então, não é um telescópio, nem um microscópio. Por quê? Porque esses vão observar o mundo material, por mais ínfimo que seja, ou por maior que seja, né? Agora, a mediunidade vai fazer com que a gente possa ver, ouvir, sentir, entender um pouco de quê? Do mundo invisível. Que mundo é esse? É o mundo dos espíritos, da não matéria, tá certo? E aí, que aparelho é esse? A mediunidade. E olha que legal, ela está em nós mesmos. O microscópio, o macroscópio está fora da gente, né? Microscópio e o telescópio é fora da gente. A mediunidade não, ela está em nós, né? Isso está em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente se pergunta, a gente já sabe que é um dom natural, a gente sabe que está dentro de nós, não é algo externo a nós. E aí a gente se pergunta, mas todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem esse dom natural. Aí quem já fez o livro dos médiuns, né, já viu esse slide, a Maite está sorrindo lá atrás, né, porque ela já viu isso no curso do livro dos médiuns. O Kardec nos diz, né, todo aquele que sente num grau qualquer, pouco, médio ou muito, a influência dos espíritos é médium, tá certo? E ela é inerente ao homem, ou seja, todos temos. Ela é inerente. Todos temos. Não constitui privilégio de ninguém, né? Continua Kardec. O pessoal que já fez o livro dos médiuns está sorrindo, né? Próximo. Tanto aqui no virtual, no presencial, quanto provavelmente no virtual. Bom, aí continua Kardec. Todavia, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra
bem caracterizada e se traduz por efeitos claros, que não deixa dúvida. O que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, no sentido geral, todos somos médicos. Porque todos temos um microscópio e um macroscópio aqui na nossa cabecinha, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas, a partir desse momento, Kardec chega e diz: vamos passar a chamar de médiuns, mesmo sabendo que todos somos, aqueles nos quais o que acontece? Ela é bem caracterizada e se traduz de uma forma clara e de certa intensidade. Então, tem que ter um mínimo de constância. Eu vi o meu tio logo depois que ele desencarnou, né? E aí a gente pergunta, depois disso, depois de quanto tempo que isso ocorreu que você viu de novo? Aí a pessoa dá ali 3, 4 anos. Aí não dá para a gente saber. Agora, se a pessoa diz, não, eu vi, aí depois de tanto tempo eu vi fulano, eu vejo, eu ouço. Claro, gente, ninguém vê toda hora e ouve toda hora, senão a gente surtava. Graças a Deus. Porque tem gente que diz assim, não sou médico. Eu vejo uma vez por semana, mas eu não sou médico. Por quê? Porque eu tenho que ver todo dia, toda hora. Não, nós estamos encarnados. A gente tem que ver aqui, ó, ver o copo, ver a jarra, ver as coisas daqui. E, de vez em quando, as de lá. Né? Mas, sim, passa a ser chamado de médio aquele que tem essas características mais bem marcadas. Né? Bom, aí Kardec diz que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, se ela é mais ou menos sensitiva. Que organização esse Kardec se refere? Olhando o pessoal que já estudou LM, né? Foi engraçado. Só faltava levantar as plaquinhas, né? É uma glândula que nós temos no nosso corpo. Por isso que ela é inerente ao homem. Encarnou na Terra, amor, tem essa glândula. Não tem jeito, tá? Onde ela fica localizada? Na parte central, interna do cérebro, entre as sobrancelhas, né? Então, seria mais ou menos nessa região aqui, entre as sobrancelhas, né? Então, seria mais ou menos só que lá dentro, né? Qual é o tamanho? Um grão de arroz cozido, é mínima. E essa glândula é que produz a melatonina, o hormônio do sono. Daí uma das características muito fortes de um médium, quanto mais ostensiva for a mediunidade dele, mais sensibilidade ele tiver, provavelmente ama dormir. Difícil acordar, né? Aí fica quase que inequívoco, a gente já começa perguntando isso. Peso aproximadamente 0,5 gramas, né? Então, nós temos aqui, ó, lindo, essa imagem do Brasil Escola, olha que lindo, mostrando a pineal mais ou menos aqui, ó, né? Nessa altura, mais ou menos aqui, né? Próximo, por favor. Então, é essa glândula, é a glândula pineal, a responsável pelo nosso contato com o mundo espiritual. Não é um microscópio, não é um telescópio. É a glândula pineal. Ela não é externa, ela é interna. E todos temos. Só que, como Kardec disse, umas têm um potencial mais forte e outras mais fracas. A partir de um certo momento, quando é bem claro, inequívoco, etc., né, os fenômenos mediúnicos através de você, fica caracterizado que a sua glândula pineal, a formação biológica, orgânica dela é de tal forma que ela coloca você na categoria de médium. E pode colocar um irmão, às vezes até um gêmeos, né? Que não seja. Né? Bom, então, o médium, a gente já sabe que é um intermediário entre o mundo material e espiritual. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui nesse quadro, uma reunião mediúnica, antiga desobsessão, alguns gostam de chamar de mesa branca. Aqui na casa não daria nem para fazer, porque a mesa é de vidro,
né? E nem dá para todo mundo sentar aqui, né? Infelizmente, ainda usam esse termo, que não é também apropriado. É porque antigamente era confortável, né? As mesas eram enormes, de madeira, e botava a toalhinha branca, toda bonitinha, né? Por uma questão de capricho, né? De achar que o branco poderia trazer boas vibrações, é pacífico, a imaginar. Mas hoje em dia temos totalmente disso. Uma reunião mediúnica em que você tem aqui um médium, né? Esse senhor de óculos, um médium de psicofonia, provavelmente, tá? E nós temos aqui esse senhor de barba, um espírito, um desencarnado, né? Usando, então, através da pineal desse médium, essa comunicação, passando as informações, né? Se ele estivesse escrevendo, eu diria que era psicografia, né? Mas também pode ser só ele ouvindo, mas a impressão que passa que é uma psicofonia, né? Aí a gente pergunta, existe uma mediunidade mais forte do que a outra? Aí a gente trouxe alguns exemplos, né, mais conhecidos, de tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de efeito físico, né? Fazer uma lâmpada queimar. Sabe aqueles filmes de terror, né? A vassoura sai atrás de você, a cama voa, né? Um copo que está paradinho na cristaleira, na prateleira, de repente ele anda e cai e quebra, né? Porta de armário que bate, fecha sozinho, né? Bom, isso são exemplos de mediunidade de efeito físico, né? Ou seja, os espíritos vão usar os fluidos combinando ali daquele médium para que possa produzir aqueles fenômenos físicos. Existe, por exemplo, mediunidade de psicofonia, né? Em que o espírito, então, vai utilizar do aparelho vocal do médium. E o médium, então, se você entrar em palestras do Divaldo, da década de 80, acho que até 90, não, mais, né? Mais 2010, talvez, mais, por aí, mais. Nossa, Divaldo foi. 2017, quando ele fazia psicofonia. Ainda. Mas as mais antigas, você vê claramente a mudança de voz dele. Isso é inequívoco. Inequívoco, que é o doutor Bezerra de Menezes falando, né? Que é muito interessante. É o doutor Bezerra, então, utilizando, né, essa parte fônica do Divaldo Pereira Franco para que ele possa passar o comunicado. Isso é psicofonia. Psicografia, Chico Xavier, né? Psicografava até dormindo. As pessoas que moravam com ele contam, relatam que às vezes passavam a noite pelo quarto dele, ele dormia com a porta aberta, as pessoas viam ele sentado, dormindo e escrevendo, né? Psicografia fantástica. Vidência. Né? Vários médiums têm evidência, conseguem ver Chico, Divaldo, né? A audiência, ouvir os espíritos. Não ouve, não vê com isso aqui da Terra. Você não vê com esse olho, não ouve com esse. Se você estiver vendo um espírito e tentar fixar seu olho, você perde a evidência. Eu sei que eu fiz teste incontáveis vezes comigo mesmo, que eu queria ter certeza, porque eu achava que era com o olho. E olha que eu sou espírita desde criança. Vocês veem como é um tema, né, que exige tempo também para a gente amadurecer. Realmente aprender, internalizar a ideia. Porque a gente fica achando que é com o olho da Terra. Curadora, de cura, né? Nós tivemos Peixotinho em Macaé, Barra Campo dos Goitacás, tivemos Zé Arigó, que infelizmente, né, saiu ali do caminho a trilhar, e inclusive teve que desencarnar, né, segundo nos contam os espíritos, ele teve que ser retirado antes do que estava proposto quando ele veio, né, para que ele não caísse mais. Piedade e misericórdia, né, foi concedido que ele fosse retirado antes, né, para que não caísse mais ainda, né? Desdobramento, Dona Ivone Pereira.
Dona Ivone Pereira, pega aquela trilogia dela, os romances, gente. Quem ama romance vai chorar pitangas. É fantástico, né? Na trilogia, ela conta ali o que ela foi levada, viu, voltava e escrevia. Que são, inclusive, ela ali é o foco daquela trilogia dela. Começa com Voraz do Pecado. Ela é a atriz principal. Ela viu coisas que ela mesma fez. E eu garanto a vocês, nossa, só sendo uma Dona Ivone para aguentar ir lá ver o que não devia ter feito, mas fez, e depois voltar de novo e ainda ter que escrever. Não é para qualquer uma. Esses livros ela não psicografou, foi desdobramento, assim como Memórias de um Suicida. É uma médium fantástica de desdobramento. O médium ele pode ter várias desses dons mediúnicos, desses tipos de mediunidade. Chico tinha vários, Dona Ivone tinha vários, Divaldo, vários de nós, para mim. Né? E tem N outros, tá? Próximo, por favor. Sim, não. Tipo de mediunidade, por favor, fica nesse aí. Tipo de mediunidade. Alguma desses tipos de mediunidade é mais forte do que o outro? Não. São diferentes. Mas um não é... Conceição, mas abrir e fechar a porta, mas tomar um copo, né? Nossa, não. Mas eu só tenho audiência, eu só ouço. Não. Todas são igualmente fortes ou fracas, depende do seu potencial, da sua opinião e do destino que você vai dar para ela. É simples assim, é básico. Então, todas são igualmente fortes, médios ou fracos. Depende do seu organismo físico, opinião, e do que o destino que você vai dar a elas, como a gente vai ver mais adiante. Então, aqui a gente trouxe as 3 fadinhas maravilhosas da Cinderela. Acertei? Acertou, porque eu confundo com a Branca de Neve. Eu amo desenho animado, tá? As 3 fadinhas. Inclusive, eu e Ana já fizemos teatro quando criança, e eram umas fadinhas, eu e meu outro irmão. As 3 fadinhas, né? Então, entre essas 3 fadinhas, elas representando aqui médium. Médium não voa, né, gente? Mas representativamente, a gente veio brincar um pouco aqui com o nosso imaginário, né? Elas, então, são as 3 médiums, né? Uma pode ser uma médium mais forte do que a outra, e se sim, caso sim, tem um médium que pode ser mais forte do que o outro, sim, nós vamos ver adiante se pode ou não, mas caso sim seja, o que vai fazer com que um médium, que uma fadinha aqui seja mais forte, mediunicamente falando, do que a outra? Né? O que faz, se é que um médium pode ser mais forte do que o outro? Né? Ou seja, tem mais poder mediúnico do que o outro. E o que torna um com mais poder mediúnico do que o outro? Bom, primeiro, para a gente ver se existe um médium mais forte do que o outro, e se existir, o que faz que um seja mais forte do que o outro? Né? A gente tem que analisar alguns fatores. O primeiro é básico, né, para quem fez o livro dos médiuns, é a organização física da glândula que a gente mostrou aqui, né? Da glândula pineal ou epífise, né? A organização física dela principal é que ela é formada por uns cristalzinhos que a gente vê com microscópio de laboratório, né? De pesquisa. A apatita. É o cristal de apatita. Tem muita apatita no Brasil. Tem diversos tipos de apatitas, né? É esse cristalzinho chamado apatita. Então, alguns têm mais, médio e menos apatita. Então, se você tem uma quantidade de apatita tal, ela pode permitir você ter o dom mediúnico ou não. Quem não tem o dom mediúnico, como Kardec falou ali bem claro, bem caracterizado, com uma certa frequência, etc., né, é sinal que tem uma quantidade baixa de cristal de apatita. Baixa, gente, um em relação ao outro. Menor. Chico Xavier, com certeza, tinha muito cristal de apatita.
algum de nós aqui podemos ser médiums, vários aqui somos médiums, né, da casa, e temos uma quantidade tal que já faz com que nós sejamos capazes, né, de ter essa comunicação. E tem outras pessoas que estão aqui presentes, tanto aqui quanto no virtual, que pode ter uma quantidade um pouco menor, que faz que não tenha a mediunidade, ou seja, não tenho essa habilidade dessa comunicação bem clara, bem demarcada, etc. Porque todos somos médiuns, todos podemos nos comunicar com o plano espiritual. Como que você sabe, Coção? Dissecou a opinião? Não, gente, básico, orar. Quando a gente ora, nós estamos em contato. E às vezes ouvimos, porque todos temos sensibilidade e intuição. Então, estabelece o contato, só que não é bem marcado, frequente e intenso. Como aquele que tem um nível um pouco maior de apatita, e aí, sim, vai ser claro, etc, etc. Então, esse contato fica mais forte, como se fossem antenas. A pineal é uma antena, né? Então, vamos aqui ver. Vamos pegar primeiro o caso de médiums com uma mesma quantidade de apatita. Então, vamos pegar aquelas 3 fadinhas. As 3 têm a mesma quantidade de apatita, né? E será que alguma ali tem uma força mediúnica, o médium mais forte do que o outro, né? Então, no livro Seara dos Médiuns, que comenta o livro dos médiuns, que a gente estuda aqui nas nossas reuniões mediúnicas, é um dos livros que a gente faz um rodízio, para a gente estar sempre voltando no livro dos médiuns, né? Emmanuel, no capítulo 16, ele compara 4 pessoas, um analfabeto, um preguiçoso, um malfeitor e um missionário do bem, né? Todos os 4 fizeram exame clínico com oftalmologista e foi observado que eles têm a mesma condição orgânica e clínica na visão, no olho. Então, todos têm a mesma aptidão do olho físico, né? Aí ele coloca aqui, imaginemos que fosse concedida aos 4, analfabeto, preguiçoso, malfeitor, missionário do bem, determinada máquina com o objetivo de produzir certos benefícios. Todos 4 ganharam essa máquina. E essa máquina, ela veio com uma carta de instruções, modo de operação, como usar, o que fazer com isso. Para o necessário aproveitamento, é usar a máquina da melhor forma possível. Aí o Emmanuel começa a analisar como que cada um desses 4 usaria essa máquina. O analfabeto, apesar do aparelho, né, por desconhecer como ler o manual de instruções, não poderia utilizar. Colocou de lado, não dá para mim, não sei ler. Como é que eu vou saber como funciona essa máquina, para que serve? Um preguiçoso, ele conheceria, ele leria as instruções, analisaria, né? Mas ele é preguiçoso. Vai deixar num canto. Também não vou usar. Está aqui, ó. Deixa outro dia, daqui um mês, ano que vem, quem sabe, né? Eu paro, né? Para me preparar para exercer meu dom mediúnico, né? O malfeitor, ele ia aproveitar para quê? Para explorar os outros ou cometer algum crime. Ele não é preguiçoso, ele não é analfabeto, né? O missionário do bem ia guardar esse invento sobre a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Ele é um missionário do bem. Ele ia dizer, não, eu vou ler, vou entender, vou colocar em funcionamento e vou usar ela, maximizar a produtividade dela. Né? O custo, benefício, engenharia de produção. Né? Eu vou extrair desse equipamento o melhor que ele possa dar. Só para o meu proveito, não, de todos a que ela possa beneficiar. Né?
Então, a gente vê os 4 receberam a mesma quantidade de cristal de apatita. Então, os 4 têm o mesmo potencial mediúnico. Mas não necessariamente os 4 vão ter o mesmo poder, a mesma força mediúnica. Agora, um segundo caso. Médiuns com diferentes quantidades de apatita. Então, agora, são médiuns com diferentes quantidade aí de apatita, tá? Não é a mesma quantidade e não são aqueles 4, né? Pegamos aí outras pessoas, nós aqui, que estamos próximos à mesa, né? Cada um tem uma quantidade diferente de apatita e todos temos apatita o suficiente para ser caracterizado como médium, como disse Kardec, né? Aí continua Emmanuel. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Que rumo, que diretriz, que direção eu vou dar àquela quantidade de apatita que eu tenho no meu cérebro, né? Na minha vida no dia a dia, sendo que eu sei que eu tenho quantidade, né? Nós estamos supondo aqui que todos têm quantidade suficiente para ser caracterizado, né? Eu sei que eu tenho. Aí eu finjo que não tenho, sabe aquele negócio? Deixa para o ano que vem, daqui a 10 anos, quando eu me aposentar, né? Por isso, o hospital... Olhei para a Sandrinha, lembrei. O hospital, esperando uma correlação, porque ela fala muito é por causa do Euripides. Fiz a conexão ali. Por isso que o hospital, né, dirigido por Maria Santíssima, no plano espiritual, tem uma ala, né, o Hospital de Esperança tem uma ala que é dirigida por Euripides, para receber, sempre falo isso aqui, quando eu falo melhor, para somente receber médiuns que faliram, e médiuns espíritas que faliram. E diz que está assim, ó. Divaldo contava para a gente, tá assim, né? Não tem mais barraca. Tipo assim, né? Então, o que difere é o problema de rumo. Miss. Exato, minha amiga. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. É a mesma coisa, eu li lá a máquina, botei para funcionar a minha mediunidade, mas qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso? Né? Só para ficar produzindo fenômeno, para produzir coisa diferente, tem o pessoal que estuda a mágica. Eles estudam para fazer aquelas mágicas. Então, para quê? Ou, desculpa, só para ficar dizendo, olha, eu vi sua tia, eu vi seu avô, eu recebi o recado de fulano, eu não sei o quê, entrei na tua casa, vi um vulto. Qual é a função disso, gente? Parem um pouco e reflitam. Qual é a utilidade disso? Qual é o nível de produtividade disso? Né? Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si próprio, né? Ela é neutra, ou seja, o olho físico é neutro. O olho físico não diz que você tem que olhar para cá, você tem que olhar para lá e inferir qualquer coisa. Mas nós todos aqui, se acontecer, caiu aqui, isso aqui, né? Cada um vai usar o olho físico de uma forma diferente. Um vai dizer, ai, que povo relaxado, deixou o papel cair no chão. O outro, ela não viu ali do lado dela, que todo mundo está olhando da mesma forma. Mas cada um está usando o olhar de uma forma diferente. Está usando o seu olho de uma forma diferente. É a mesma coisa. Né? Com o olho espiritual. Né? Ou seja, essa mediunidade. Né? A importância e a significação que possa adquirir depende de quê? Da orientação que eu vou dar para ela. Então, por exemplo, saio aqui em Copacabana, vejo uma cena super bacana, alguém ajudando alguém a atravessar a rua, ou alguém levou um tropeção, que aqui é bem comum com as calçadas, né? Aí pego, não levanto. Eu posso olhar para essa cena, mas também posso olhar para uma outra cena, pessoas discutindo
xingando uma falando com a outra. Quem vai escolher para onde vai olhar sou eu. Então, é a mesma coisa, gente. É isso que ele está dizendo aqui. Qual é a orientação que eu estou dando ao dom mediúnico, aos dons que, porventura, eu possa ter? Como que eu estou usando isso? Né? Próximo, César. Bom, aí continua Emmanuel. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, o nome não importa. Você pode chamar de mentor, guia, orixá. Gente, o nome não importa, né? Importa que sejam amigos desencarnados, que se juntam, se aproximam de nós por questão de sintonia, né? Sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas estarão entre homens. Então, está dizendo que guias, mentores espirituais que sejam responsáveis, tenham consciência dos próprios deveres, está falando dos espíritos, né? Diante da lei do Deus, vai estar sempre entre nós. Continua, por favor. Isso. Nos exortando, ou seja, nos convidando à bondade, ao serviço, ao estudo, ao discernimento, porquanto a força mediúnica em verdade não ajuda e nem edifica. E o que isso quer dizer? Eu posso ter muito mais cristal de apatita do que a Dani. Muito mais. Então, o meu potencial mediúnico pode, sim, ser mais forte do que ela, organicamente. Mas ela tendo menos, ela pode produzir muito mais mediunicamente do que eu. E isso fará dela, inevitavelmente, um médium, no sentido aqui de aspas, com mais força mediúnica. Por quê? Porque como ela direciona, eu acho que todo mundo ficou olhando para a Dani, desculpa, Dani. Como a Dani direciona, é um exemplo, né, gente? Como ela direciona melhor, ela usa melhor, ela vai atrair bons espíritos, bons guias, bons mentores espirituais para orientá-la, e mesmo tendo organicamente um potencial, uma força menor, ou seja, menos cristal de apatita do que eu, ela sim vai ganhando cada vez mais segurança, segurança mediúnica, segurança doutrinária, segurança no proceder da vida dela, e isso vai sim, vai fazendo com que ela possa ser chamada de uma médium mais forte do que eu. Olha como Deus é bondoso. Misericordioso. Então, mesmo tendo menos do que eu, no exemplo que a gente está dando, ainda assim, ela pode vir sim e usar os dons dela com uma força maior do que eu. Então, numa reunião mediúnica, ela pode trabalhar, produzir muito mais do que eu. Se nós duas tivermos mediunidade de cura, ela pode auxiliar a equipe espiritual a promover, né, nos tratamentos de fluidoterapia mais benefício dos pacientes do que eu. Mas por quê? Né? Porque ela está edificando. Né? Então, vamos voltar, exortando a bondade ao serviço, ao estudo de discernimento. Porquanto, então, os mentores, né, estão nos exortando, no exemplo, tanto eu quanto a Dani. Né? Se a gente está na mesma casa espírita, a bondade ao serviço, ao estudo, ao discernimento. Então, eles estão ali, ó. Galera, vou auxiliar vocês, né? Porquanto a força, em verdade, não ajuda nem edifica. A minha não está ajudando quase nada nem edificando, no exemplo. E a dela, que tem menos, ela não cresce, mas ela produz mais. Não vai inventar cristal de apatita, porque já encarnou.
Foi lá na hora que produziu, que gerou o feto. Vamos respeitar, né, vocês? Que gerou o feto, né? Então, ela tem menos. Não tem como inventar, botar novas apartitas lá dentro, né? Só quando ela desencarnar e dissecar. Fora isso, não tem. Então, o que mais potencializa, né? Pelo estudo, serviço, estudo e discernimento. Então, em verdade, a força mediúnica nem ajuda nem edifica. Eu tenho e ela fica ali neutra, esperando a gente destiná-la ao que a gente acha que deve. Quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, o médium, ele tem que buscar ser. Ah, Conceição, mas você não é. Não estou dizendo que ele tem que ser. Estou dizendo que a gente, a cada instante, tem que buscar trabalhar cada vez mais o amor ao próximo, o desprendimento. Desprendimento. Ah, a mediunidade dá trabalho. Dá sim, gente. Dá sim. Dá sim. Tá? Porque tudo que é para produzir boas coisas dá trabalho. Ou vocês acham que o Microsoft nasceu assim? Deu trabalho. Tudo dá trabalho. Para fazer o microscópio e os telescópios. Para produzir coisas boas, tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Então, mediunidade é amor ao próximo. Mediunidade é dedicação. Dedicação a quê, Conceição? Aqui. O que eu tenho que me dedicar? Dedicar o bem ao próximo. Dizer para a equipe espiritual, estou fazendo o meu melhor. Eu sei que eu acabei de perder a mão ali naquela discussão, foi mal, mas eu vou tentar fazer melhor. Tentar fazer esse compromisso com os bons espíritos, né? Porque mediunidade, gente, é uma coisa íntima. Nós não temos que ficar relatando. Ah, sai da reunião mediúnica contando. Olha, porque eu vi, porque durante a reunião, porque eu... Não. Acabou o trabalho mediúnico, agradece, vamos embora. Porque é entre você com Deus, você com seus mentores e você com a equipe espiritual da casa em que você está. É isso, né? E educação, gente, que é o que nós falamos no início. Ah, não, lá tem médio forte, se joga no chão, né? Lá tem médio forte, paguei para quebrar a perna de fulano. Você você seguiu para ver como que está esse médium hoje. A gente tem que ter vontade. Porque no final vai dar ruim nessa encarnação ainda, fatalmente. Primeiro, porque a mediunidade não se cobra. Foi dado de graça. A mediunidade não se cobra. Quem produz os fenômenos mediúnicos não somos nós. Então, nós não temos direito intelectual sobre o que foi feito. Não temos. Não temos. São eles que produzem. Só nos utilizam, utilizando o quê? Os nossos fluidos do médium. Fora isso, a gente não produz nada. Ah, fui na dona fulana, ela me curou. Ela não te curou. Porque se realmente houve uma cura, quem curou foram os espíritos que estavam trabalhando com ela. Ela não curou. Porque isso é médium. Agora, o médico da Terra é diferente. O médico te curou. Porque ele estudou, ele se preparou. Então, é uma habilidade dele, é uma propriedade intelectual, trabalhista dele, no caso do médium, não. Zé Arigó, que fazia cirurgias, ele não fazia cirurgias. Quem fazia cirurgia? Os espíritos que tomavam a mão dele, que o falava, orientava, vai aqui, pega isso, faz aquilo. Só isso. Né? Então, a educação é extremamente importante. Né? Quanto mais impactante, quanto mais, não é gritante, é escalafobético, que falava na década de 70. Como é que fala hoje em dia? Pavão, apocalíptica. Quanto mais apocalíptica for e o médium for assim, vou mostrar que eu tenho a soberanidade,
cada mentor que for falar que no final da reunião vou mudar toda a voz, porque, claro, tem hora que não dá para a gente segurar, porque a manifestação é tão bem acoplada que eles vão falando e você perde o fio da meada e vai na voz que sair. E às vezes até com uma entonação diferente, mas não precisa de mudar tanto para mostrar. Né? Isso é médium mal educado. E aí, para finalizar, nosso querido Chico Xavier, um exemplo de médium e de mediunidade. Né? O Chico, sem sombra de dúvidas. Né? Foi uma vida de dedicação, de amor ao próximo, ganhou fazenda, ganhou prédios, porque os fazendeiros lá do Triângulo Mineiro davam, porque ele resolvia, recebia a carta de uma filha de um desencarnado, aliviava o outro, tal, o coração do outro, só que ele jamais cobrou um centavo. Tudo que ele ganhava, ele doava para as instituições de caridade. Então, ele, sem dúvida, estudava, lia, relia, trelia. Quantas vezes o Divaldo, né? A Joana Diane não fez o Divaldo ler o Evangelho? Ah, acabei, todo feliz, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Né? E até hoje o Divaldo está lendo. E todos nós. Ah, já fiz o livro dos médiuns. Você é médium? É um livro de cabeceira. Tem que ser, de vez em quando tem que estar consultando o livro dos médiuns para sanar suas próprias dúvidas. Né? Então, Chico Xavier, nunca nos cansaremos de repetir que a mediunidade é sintonia. Claro que é. Se eu sintonizo com espíritos que são apocalípticos, pavões, calafobéticos, vai produzir que tipo de efeito? Desse tipo. Se eu sintonizo com espíritos, né, que querem auxiliar o próximo, como nós aqui temos Dona Ivone, né, o doutor Erma, que estão mais nas tarefas do dia a dia da casa, mais a Falange do Eurípides, Maria Santíssima, é claro que são bons frutos. O que é bom fruto? Né? De auxiliar todos que estamos aqui, a começar pelo próprio médium. Porque não é à toa que ele veio com mais cristal de apatita. Isso a gente já viu aí em outras palestras, não cabe agora, mas quem tem mediunidade, a crítica não foi, né? Porque Deus ainda se deu o trabalho de usar os componentes da natureza para que aquele feco pudesse ter mais cristal de apatita. Deus não gasta nada que não for beneficiar. A natureza é o tempo todo relação custo-benefício. Se a gente parar, não esse da Terra, né, gente? Mas estou usando esse termo porque não tenho. Subamos aos cismos da virtude e do conhecimento. E a mediunidade, na condição de serviço, de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Foi o que Chico fez, né? E Divaldo, graças a Deus, a gente está podendo fazer. Eles estão elevando a mediunidade deles, né? A um patamar em relação a Deus, ao universo, aos bons espíritos, a Jesus, a Deus alto. E às vezes não tem tanto cristal de apatita, pode ser que eu tenha mais. E não esteja conseguindo ainda elevar a minha força quanto médium, né? E produzir cada vez bons frutos, ou seja, potencializar, a gente volta ao tema da noite, força mediúnica, dar força, alimentar bem aquele dom que eu tenho, mesmo não tendo tanto cristal de apatita. Tá bom, gente?